Vamos visualizar o nosso Centro Espírita Luz e Caridade de Tubi, os nossos benfeitores e amigos espirituais que estão sempre presentes, nos dando a alegria de estar junto nas reuniões, na alegria e no bem-estar de dar suporte nas nossas residências, na família, no campo social, fraterno e afetivo. Pedimos ao Mestre Jesus que nos envolva com seu abraço amoroso, para que possamos ter o bálsamo de cura de qualquer mal que esteja no nosso plano físico e espiritual. Esse plano que nós estamos aqui regenerando para que possamos progredir e que nesse processo possamos alcançar um pouco da graça espiritual. Peço à Mãe Maria que esteja sempre conosco, nossos mentores, os mentores que estão ao nosso lado, sempre nos intuindo, e que eles hoje, na aula que nós vamos ter da palestra do João, possamos sair com esclarecimento, discernimento, usando o nosso livre-arbítrio com muita, assim, determinação e com muito aprendizado e sabendo diferenciar. Pedimos a todos eles essa alegria de estarmos juntos, tanto no plano físico como espiritual, mesmo estando cada um nos seus lares ou trabalho, mas estamos com a presença fraterna e amiga dos nossos antepassados, guardiões e mentores. Muito, muito obrigada por tudo que tem feito e que faz pelo nosso centro e pelas nossas vidas. Amém. Que assim seja. Muito bom, obrigado, Rosane, pela prece, obrigado pela presença de todos, né, nesse estudo que a gente faz toda sexta-feira do Evangelho, né? E um detalhe interessante é que esse mês agora de novembro e o mês que vem, que é dezembro, nós não estamos abordando os temas na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos trabalhando agora com temas aleatórios, né, que foram selecionados pela equipe do centro, agora em novembro, e em dezembro nós vamos abordar temas sobre Jesus, que a gente sempre chama o mês de dezembro como o mês de Jesus. Esse agora vai ser o sexto mês de Jesus aqui do CELC, né? Então, hoje, dando sequência ao nosso estudo, nós vamos ver um tema que eu acredito que é bem interessante, né? Espero que gostem. Deixa eu só abrir aqui o arquivo para que todos possam acompanhar aqui com a gente. Dá para ver aí? Sim, Certo, sim. Muito muito bem. bom. É, o tema é determinismo e livre-arbítrio. Então vamos lá. Eu acredito que é um tema que foi muito gostoso preparar, é interessantíssimo a gente ler a respeito desse tema, né? E praticamente tudo que nós conseguimos colher nessa preparação desse tema para apresentar para vocês hoje são das obras da codificação de Allan Kardec, com exceção no final que a gente vai mencionar uma historinha do Humberto de Campos. Vamos lá. Para começar, uma frase bem interessante que consta como se fosse da origem, né, de Chico Xavier. Você domina as palavras não ditas, porém está subordinado àquelas que pronunciou. E por aqui é bem interessante já a gente começar a entender o que ele está falando, né? Porque eu entendo que quando ele fala a primeira parte, você domina as palavras não ditas,
porém está subordinado àquelas que pronunciou. Nós temos toda a liberdade, todo o livre-arbítrio, todo o comando para dizer o que quisermos, né? No entanto, né, aquele ditado, né, aquele que fala o que quer, ouve o que não quer. No momento em que você acaba falando coisas que não são adequadas, você acaba sendo subordinado ao que você disse. Ou seja, essa subordinação é exatamente já uma restrição ao nosso livre-arbítrio, né? Então, vamos começar a refletir sobre esse tema. Primeiramente, abordando o, o livro dos Espíritos, capítulo 10, Lei de Liberdade, naquela parte das leis morais, né? Que ele começa a falar sobre determinismo. 851 é a questão. Há fatalidade nas ocorrências da vida, ou tudo o que acontece é pré-determinado, e nesse caso o que se torna o livre-arbítrio? Olha que pergunta interessante, né? Há fatalidade, ou seja, aquela ideia que era destino, ou se não aquela frase que o pessoal fala, estava escrito, né? Como se fosse uma coisa que não tivesse saída, uma fatalidade nas ocorrências que nos cercam, né? Então ele pergunta, se tem fatalidade, e aí como funciona o livre-arbítrio, né? Vamos ver as respostas a resposta dos espíritos. Fatalidade não existe, senão quando o espírito, ao encarnar-se, escolhe sofrer uma prova. Traça para si uma espécie de destino que é a consequência da posição em que se encontra. Então, dessa resposta parcial que a gente viu, é interessante a gente lembrar que às vezes a gente vai pensar, mas por que que eu vou escolher sofrer? Não tem sentido, eu quero ser feliz, né? Hoje eu busco ser feliz, não tem sentido algum eu ter escolhido passar o que eu estou passando nesse momento, né? E aí a gente faz uma reflexão, né? Por exemplo, uma pessoa que no início da sua encarnação jovem, que, por exemplo, que, que, que teve uma vida de muito trabalho, né? Como, por exemplo, nossos pais, né? O meu pai, acredito que o pai da doutora Ivênia e do Virgílio também, tiveram uma infância, uma juventude assim bastante difícil e por muitas razões, inclusive pela necessidade de trabalhar logo cedo, eles não puderam estudar. Então, eu me lembro que meu pai, como ele não pôde estudar, e meu pai era uma pessoa bastante inteligente, né? Ele, ele queria que a gente estudasse de qualquer jeito. Não, não, vocês vão ter que estudar, né? Eu ralei, né? Então, aí você imagina, né? A pessoa que, quando está na infância, na adolescência e ingressa na escola para seguir fazer um curso, para se capacitar, para se formar, faz uma faculdade, faz uma pós, faz um mestrado, doutorado e aí vai embora, né? Então a pessoa fala, mas por que que ele está ralando tanto? Ele é de família humilde, ele tem que trabalhar de dia, estudar de noite. Então por que que a gente faz esse investimento? Porque a gente consegue vislumbrar no futuro, quando a gente for mais velho, formado, graduado e vamos dizer assim, com uma profissão, a gente vai estar semeando para ter um futuro melhor, né? Então, eu vou ralar agora porque eu quero ter um futuro mais confortável, melhor para minha família. E é exatamente assim que o espírito pensa, né? Como ele não tem essa restrição de uma encarnação única, como ele enxerga várias encarnações, principalmente no plano espiritual, antes de reencarnar, ele fala: não, eu vou ralar essa primeira aqui, eu tenho muito débito, eu quero melhorar, eu quero aprender, eu quero ralar, porque depois eu quero viver uma vida melhor, eu quero poder gozar do esforço que eu antecipei, né? Então, isso parece estranho a gente, mas
com a visão do espírito de sucessivas encarnações, a gente percebe como isso é simples e natural e lógico, né? Aí ele continua na resposta: falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Esse final também é bem importante, né? Mesmo que ele seja tentado, né? As tentações do bem e do mal que ele recebe, né? Na verdade, tentação a gente geralmente fala pro mal, né? Para o bem é inspiração, é algum encaminhamento que um espírito amigo vai nos inspirar para a gente poder melhorar, ter o caminho correto. Mas é importante a gente ver que sempre nós somos senhores da nossa decisão, se nós vamos ceder ou resistir a essas sugestões. Aí continua a questão 851. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Olha que importante, como o plano espiritual, as leis de Deus e a própria espiritualidade superior, elas, elas nos salvaguardam as nossas decisões, né? Os nosso condição de escolher as coisas, né? Então, é importante a gente ver que o livre-arbítrio, apesar dos espíritos superiores verem a gente errar, né, e tomar decisões equivocadas, eles vão respeitar a nossa escolha, por mais errada que seja, né? Um espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou exagerar um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica por isso menos livre de qualquer entrave. Por mais que o espírito mal, como ele chama, inferior, né, nos ameace, nos pressione para que a gente tome uma decisão para que ele queira, né, para seguir a sua sugestão, é, por mais que ele force, nós não somos obrigados, nós somos livres para decidir, nós temos livre-arbítrio nesse caso. Aí continua, né? No capítulo 10, Lei de Liberdade. 859-A. Há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não pode conjurar, evitar, né? Sim, mas que tu, no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha, né? Ou seja, alguns fatos da nossa vida a gente não consegue evitar, mas nós, quando antes de reencarnarmos ainda no plano espiritual, a gente já sabia do risco, né? A gente já sabia, por exemplo, vamos supor que eu tenha sido alcoólatra e eu vou escolher nascer num meio de alcoólatras, de pessoas que têm álcool no seu dia a dia, né? Eu sei do risco que eu vou passar. Eu tenho plena consciência na hora que eu fiz essa escolha, né? Não acredites, porém, que tudo o que acontece esteja escrito. Um acontecimento quase sempre é a consequência do que fizeste pelo ato de tua vontade, de tal maneira que, se não tivesses praticado aquele ato, nada aconteceria. Então a gente percebe também que não é só o nosso livre-arbítrio, ele não funciona apenas na hora que nós estamos planejando a nossa reencarnação no plano espiritual. Aqui encarnados, nós continuamos utilizando o livre-arbítrio. E muitas vezes, caminhos que nós não escolhemos, nós podemos ter tido essa escolha aqui, né? Caminhos diferentes daquilo que a gente acreditava seguir, né? Então, nessa imagem, eu acho interessante
que, por exemplo, um espírito superior, ele vê de cima, a ideia, né, é mostrar que ele vê que dois carros que estão, um em cada rua, numa esquina, pela velocidade desses carros que eles se aproximam da esquina, se algo não acontecer, se não desviar, se não frear, eles vão bater. É mais ou menos assim que os espíritos superiores preveem o futuro, né? Sempre a tendência que pode acontecer seguindo o rumo das coisas que elas estão sendo realizadas, né? Por que que é a tendência? Porque tudo pode mudar conforme o livre-arbítrio da gente, né? Aí continua, 859A. Se queimas o dedo, isso é consequência da tua imprudência e da condição da matéria. É igual, né? Então a gente acha que qualquer coisa, então eu tropecei, eu caí, eu machuquei, é tudo definido pelo determinismo do que eu escolhi, nada disso, né? É, se eu, de repente, acabei me casando e sendo infeliz no casamento, isso já é um caso, assim, vamos dizer assim, que é uma decisão muito mais séria do que queimar o dedo, né? Mas isso também pode ser mudado, né? Porque muitas vezes, por vaidade, como ele fala aqui na sequência, por vaidade a gente acaba mudando alguns rumos que a gente havia escolhido. Eu posso ter determinado que eu queria me casar com fulana e chega aqui no plano material encarnado, por vaidade eu encontro uma moça muito mais bonita e de repente eu quero casar com ela e eu caso e de repente eu não sigo aquilo que eu tinha proposto no início da minha encarnação. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução. E aqui eu alguém, né? Alguém há algum tempo me falou fez essa analogia do GPS, né? Que fala do Waze, né? Para a gente se localizar no trânsito, né? Então o GPS é um exemplo bem interessante que eu gostaria de fazer uma analogia sobre esse assunto aqui agora. Por exemplo, eu vou mostrar aqui. Se eu quiser ir da Rua Pedro de Carvalho até o Centro Espírita Luz e Caridade, qual é o caminho que eu tenho que fazer? Para quem não sabe, existe uma Rua Pedro de Carvalho, chamada Pedro de Carvalho aqui em Tubi. Então aqui eu peguei aqui eu imprimi aqui do sistema. Olha aqui, ó, logo aqui em cima, Rua Pedro de Carvalho, eu saio daqui, sigo esse caminho, esse azul mais escuro, né? Faço todo esse caminho e chego aqui no centro, onde eu estou agora. Então, aqui o sistema mostra que nesse caminho eu demoraria 4 minutos e gastaria 1,2 quilômetros de distância a percorrer, né? Aí ele mostra ainda uma opção, ó, se você quiser diminuir de 4 minutos para 3 mais rápido, você vai até andar mais, ó. Você faz esse outro caminho aqui azul claro que aumenta 100 metros, né? De 1,2 quilômetros vai para 1,3. Mas é mais rápido, né? Diminui 1 minuto porque vai pela pista, vai pelo asfalto. E aqui no asfalto a gente vai mais rápido e desce aqui e chega no mesmo lugar. Aí então, esse aqui é o caminho que o meu GPS fez, né? Quando eu saí aqui da Rua Pedro de Carvalho para chegar no centro. Mas só que quando eu estou fazendo esse percurso, me dá vontade de passar em outro lugar, né? E aí eu falo o seguinte, olha, eu vou para o centro, só que tô querendo dar uma passada lá na Dindã para comprar uns doces lá, né? E aí o que que ele faz? Ele muda, ele faz um caminho diferente aqui, né? Pega esse caminho aqui azul, chega, vai até a Dindã Doces, compro meus doces, depois eu pego esse caminho de volta
a Rua Antônio Luiz Pires e chego no centro de novo. Eu mudei um pouco o meu caminho, porque quando eu estava no percurso eu achei melhor mudar. E isso mudou. Por exemplo, agora eu estou demorando 7 minutos e aumentei o percurso para 1,7 quilômetros, né? E aí fiz o meu percurso. Mas aí eu não contente de passar na Dindan, eu também quero passar no supermercado para comprar umas coisas lá para minha casa. Então eu vou passar no ferry. Eu saí aqui da rua Pedro de Carvalho, passei na Dindan, segui reto aqui na rua 15 de novembro, cheguei até no final, lá depois da igreja, no supermercado Ferry, né? Voltei e cheguei no centro de volta. Isso aumentou o meu percurso de 8 minutos e 2,2 quilômetros, né? E aí o meu percurso original continuava sendo esse, mas eu fui mudando. E aí eu ainda não contente resolvi mudar mais um pouco. Agora eu quero dar uma passadinha lá na capelinha, lá em cima, né? Que eu preciso passar lá e fazer uma prece, né? Na capelinha e depois eu vou para o centro. E olha só a diferença no percurso. Passei no Dindã, passei no ferry e depois eu subi aqui, atravessei a pista, cheguei na capelinha, voltei. Olha o que aconteceu com o meu percurso. Ele ficou 4,3 quilômetros e gastei 16 minutos, né, dentro de Tubi, o que parece pouco para São Paulo, mas dentro de Tubi é bastante no trânsito que a gente tem. Então, o que que a gente entende com essa analogia, né? Cada vez que o meu percurso original é modificado, ele acaba corrigindo, né? Você sai do percurso, o que que acontece quando o Waze manda você virar à direita e você vai reto? Ele recalcula e ele mostra um outro trajeto para você chegar no teu destino conforme originalmente você queria. Fica mais longe? Fica mais longe. Demora mais? Demora mais, né? Mas você acaba chegando, gastando mais gasolina, mais tempo, né? E passando por lugares diferentes. É mais ou menos assim que a gente entende que é quando a gente faz um planejamento da nossa vida, né? Imagina que o Waze é um equipamento, né, baseado no satélite, que ele recalcula. Se ele funciona tão bem assim, imagine então a lei de Deus, né? Imagine Deus. Na hora que a gente desvia do nosso caminho, imediatamente o Waze divino, né, vamos chamar assim, ele recalcula tudo. Fica mais longe, fica mais difícil, mas foi o nosso livre-arbítrio que acabou modificando. Então, o detalhe é o seguinte: o meu livre-arbítrio modificou, e a partir dessa modificação, eu fui obrigado a seguir por um caminho mais longo, mais demorado, né? Então, percebe como o livre-arbítrio acaba, eh, quando mal utilizado, ele acaba restringindo, né, a nossa opção. Cada vez que a gente vai errando, a opção vai ficando mais apertada. Então vamos lá. Continua a lei de liberdade sobre determinismo. Questão 862. Há pessoas que nunca conseguem êxito e que a má sorte as persegue em todos os seus empreendimentos. Não é isso fatalidade? Né? Então tem gente que fala: ah, nossa, eu trabalho, eu esforço, eu faço tudo e não dá certo, não consigo. É Deus que não quer que eu, sei lá o que o cara fala, né? Aí é a resposta: aquele que quer atravessar um rio a nado sem saber nadar tem grande probabilidade de morrer afogado. Olha só, se o cara morre afogado, fala: ah, não, estava escrito, era destino. Não, ele que se arriscou, ele que se arriscou, ele se submeteu a esse risco e então não vamos colocar isso na culpa do destino, nem que eu tinha escolhido isso antes de reencarnar no meu planejamento reencarnatório. Se o homem não empreendesse mais do que está de acordo com as suas faculdades, triunfaria quase sempre. Continua a lei da liberdade, 862. Ele perde devido ao seu amor próprio, a ambição que o desviam do caminho para tomar
por vocação o simples desejo de satisfazer certas paixões. Então fracassa e a culpa é sua, mas em vez de reconhecer o erro, prefere acusar a sua estrela, né? E aí que a gente vê tanta gente, isso daí é um vício, se a gente for ver, né? Reclamar. Reclama do chefe, o chefe é injusto, que eu deveria ter sido promovido, mas ele não me promoveu, o outro que é o puxa-saco. Você começa a falar um monte de coisa, jogar as coisas para terceiros, sem perceber que também não era bem assim, né? O que teria sido um bom operário, o que teria sido um bom operário ganhando honradamente a vida, se fez mau poeta e morre de fome. Olha que interessante, né? O camarada, ele seria ótimo operário, mas ele achou que daria bem para fazer poesia e acabou se tornando uma pessoa que frustrada, né? Mas, como diz aqui na resposta, é por culpa dele, por não ter assumido a sua vocação original. Haveria lugar para todos se cada um soubesse ocupar o seu lugar. Continua ainda falando sobre a lei de liberdade, né? Agora o item liberdade natural, questões 825 a 872. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. O homem tem a liberdade de pensar, agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Eu me lembrei agora o centro espírita lá de São Caetano, que a gente trabalha, tem evangelização infantil e a maior parte das crianças que vem na evangelização são de uma favela bem próxima, né? E a gente já foi visitar lá as crianças na favela. E é incrível como a gente percebe que esse problema aqui que nós estamos lendo agora, ele ocorre. Então, você vai, de repente, num barraco, aquelas paredes finas, né, às vezes de tábua, papelão, um cara do lado, colado, ouvindo música tão alto que a gente não consegue nem conversar, né? O cara, sabe, ele não percebe que a liberdade dele é que nem ele está falando aqui. Se houver duas pessoas juntos, você tem que respeitar. Você não pode ouvir no último volume, desconsiderando a opção do outro não querer ouvir, né? Então, é importante a gente ver, né, que muita gente fala, nós somos livres, eu sou totalmente livre. Não existe isso. Não existe liberdade total, porque nós estamos condicionados à liberdade do terceiro, né? Respeitar o próximo como a ti mesmo. Então, isso realmente um cerceamento da liberdade, né? E é um respeito importante, um amor ao próximo também. As predisposições instintivas são as do espírito antes da encarnação. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo a atos repreensíveis, né? Então, a gente tem predisposições instintivas, né? Que a gente muitas vezes quer educá-las, né? Discipliná-las. Então, às vezes, a pessoa tem a tendência de fazer uma coisa que não é certa, né? Mas a gente, ou quanto mais avançado, né? Quanto mais adiantado a gente for, a gente consegue eh, condicionar, segurar, educar essa disposição inicial, né? Continua. No que ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições, mas não há arrastamento irresistível quando se tem vontade de resistir, né? Natural, se eu gosto, eu tenho vontade, predisposição para o alcoolismo, eu gosto de beber, né? E naturalmente, quando eu estou bebendo e curtindo o meu prazer, né? Meu vício, eu vou ser acompanhado tanto fisicamente por quem gosta de beber encarnado,
como também desencarnado, também que está com essa predisposição. Então, mas nunca é irresistível, né? Sempre ele cita isso no livro inteiro. A matéria pode entravar as manifestações do espírito, no entanto, ela não dá faculdades ao espírito. Portanto, o instinto assassino de certas pessoas vem do espírito e não dos órgãos do corpo, né? Quando eu leio esse trecho, eu lembro, né? O cara fala, eu sou muito nervoso porque eu tenho muito nervo, né? Eu sou muito agressivo porque eu sou muito musculoso e forte, né? Então, tudo isso é desculpa, porque isso vem do espírito. O corpo não dá faculdades ao espírito, como ele está dizendo aqui. Ele pode entravar, né? Você pode reencarnar num corpo deficiente, ou mental ou fisicamente, e o corpo ser um entrave, né? Uma barreira para o espírito, mas nunca ele vai dar uma qualidade, ou um vício ou uma virtude ao espírito, né? Então vamos lá. Continua. Aquele cuja inteligência está perturbada por causa de qualquer, por uma causa qualquer, perde o domínio do seu pensamento e desde então não tem mais livre-arbítrio ou liberdade. E aqui vem aquilo que a gente estava conversando no início, né? Eu e o Virgílio estava comentando sobre o arrastamento, né? Que muitas vezes algumas pessoas são levadas através da obsessão, da possessão, né, da subjugação. E então, aí, no caso, realmente a, a influência é muito mais forte, chega a ser uma coisa que requer uma intervenção de terceiros para poder libertar quem está sob esse jugo, né? É muito difícil uma pessoa sair sozinha dessa condição de dependência, de cerceamento da liberdade. Essa alteração é frequentemente uma punição para o espírito que, numa existência, tenha feito mau uso de suas faculdades, né? E tudo isso também não é sem sentido, não é uma coisa injusta. Ah, coitado, ele não tem mais vontade, não tem mais força de resistir aos arrastamentos da obsessão. Também não é uma coisa injusta, né? Tudo isso tem um sentido, tem um aprendizado que o espírito que está sofrendo deve conseguir se libertar quando ele aprender as lições, né? Aí continua: o instinto não impede o homem de agir com inteira liberdade em certas coisas, mas como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência, né? Por conseguinte, tu, que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes, né? Então, é, o instinto, ele não impede que a pessoa faça alguma coisa, porque ela faz alguma coisa utilizando o seu livre-arbítrio, sua vontade. Mesmo que o instinto não mande o cara ser mal criado, ele é mal criado porque ele quis ser, né? Ele quis utilizar essa liberdade de fazer o que ele quis fazer contra o outro, né? Aquela malcriação. Mas que o instinto, ele não ensina isso, mas também ele não impede, né? E aí uma frase bem interessante do Santo Agostinho, né? Que a gente, para quem não sabe, a gente já falou sobre o Santo Agostinho, que ele tem um livro chamado Livre-Arbítrio, um livro que ele lançou lá atrás, né? Muito antigamente. E não é isso psicografado, não, é quando ele estava encarnado. A frase dele é: o livre-arbítrio é uma bênção, mas ele se torna uma maldição se você não educa a sua vontade, né? Olha só que interessante, né? E agora nós vamos, continuando no livro dos Espíritos, capítulo 4, que ele fala de princípio vital. Aí você vai, mas o que tem a ver princípio vital
com livre-arbítrio e determinismo, né? Nessa parte, no item 3, ele fala de inteligência e instinto. E aí que vem o que a gente está abordando. Questões de 71 a 75. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá com o pensamento a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades, né? Então, é interessante que ele está falando da inteligência mesmo para outros seres, né? Não só o homem, né? Ele fala certas classes de seres orgânicos, que isso dá a vontade de agir, né? A consciência, etc. O instinto é uma espécie de inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Interessante também. O instinto é um tipo de inteligência que não raciocina. Ele manda fazer, né? Então ele se alimenta, né? E aí que está a diferença, né? O animal, ele não tem como ficar obeso porque ele não come mais do que ele precisa, porque ele come sob o comando do instinto de conservação. O homem já que pode escolher, que ele pode ter gula, ou ele pode fazer regime, ele pode decidir, arbitrar sobre a sua alimentação, é isso que faz com que tenha obesidade, pessoa que come pouco, ou até morre, né, de não comendo, né, tudo isso. Mas olha só, o instinto ele não tem como errar, né? A gente sabe que os animais, os carnívoros, eles matam só aquilo que ele precisa. Se ele estiver satisfeito com o estômago cheio, ele não vai matar um outro animal, ele não vai caçar, ele vai quando ele tiver fome. Então, tudo é uma inteligência que não raciocina, portanto, não erra, né? A doutora Ivênia depois vai poder comentar e ilustrar bastante sobre esse assunto. Continua ainda instinto e inteligência. Não é possível assinalar um limite onde começa e acaba inteligência e instinto, porque eles se confundem. Olha que interessante. A razão seria um guia infalível. Olha só, se a gente usasse a razão de acordo, caso não estivesse falseada pela má educação, orgulho e egoísmo, a razão, o livre-arbítrio nunca iria errar, seria um guia infalível. No entanto, a nossa razão erra porque a gente ainda não sabe lidar com esse tal de orgulho e egoísmo. E por isso a gente quer comer mais que o outro, a gente quer comer coisa mais engordativa, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso acaba sendo o que faz o que a nossa razão seja falseada, que nem ele chama, né? O instinto não raciocina, não permite a escolha, inibindo o livre-arbítrio dos seres mais primitivos, né? Então, olha só, a gente vê que o livre-arbítrio, nos seres mais primitivos, ele é muito pequeno ainda, ele é muito, praticamente quase que inexiste. E à medida que o ser vai evoluindo, vai conhecendo, vai desenvolvendo, ele vai desenvolvendo o livre-arbítrio também, né? E cada vez mais ele vai desenvolvendo. Até hoje, nosso livre-arbítrio ainda é algo que tem muito a ser desenvolvido, né? Aí tem um outro capítulo, capítulo 6, Vida Espírita. E tem 5, Escolha das Provas. Também entra o tema livre-arbítrio. Questões 258 a 273. No estado errante, o espírito escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Olha que interessante, né? Dessa forma, ele detém a responsabilidade dos seus atos, bem como das suas consequências.
O espírito sabe que, ao escolher um caminho, terá de passar por um gênero de lutas e a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Ele sabe ao risco que ele está se submetendo de acordo com a prova que ele escolheu, né? De acordo com o caminho que ele escolheu. Mas os detalhes ele não sabe. Como é que vai acontecer, ele não sabe. Ele só tem a noção do risco que ele vai viver. Continua. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Se desvia do caminho, sabe que deve se precaver, porque corre perigo de cair, mas não sabe quando nem tampouco se cairá, caso seja bastante prudente, né? Então é importante a gente ver que, né, que nem essa ciclista aí que aparece, na verdade é uma patinadora. Ela está aprendendo patinação. Ela não quer cair. Ela não quer cair. Lógico que ela está patinando e vai fazer tudo para não cair. Mas se ela cair, ela está usando joelheira, cotoveleira, capacete, né? Ou seja, quando a gente está atravessando uma prova difícil na nossa encarnação, a gente sabe de todos os riscos, né, que nós vamos passar. Mas, inclusive, caso a gente não resista, mais ou menos o que nós devemos fazer para conseguir atravessar isso sem se prejudicar tanto, né? Sem se lesionar tanto, né? No caso, a lesão seria a lesão da nossa moral, da nossa vida. O espírito precisa ser provado para evoluir, porém só precisará espiar e ser tentado se reagir com orgulho, ciúme, avareza, sensualidade, etc., caso opte por esse caminho, né? Ou seja, a prova é inevitável, nós vamos ser provados para podermos evoluir em vários sentidos. Nós vamos ser provados. Mas a expiação, ela depende do que a gente fez, né? Do que a gente fez nas nossas vidas anteriores ou nessa própria vida, que vai nos levar a uma situação geralmente desencadeado pelo nosso orgulho, ciúme, avareza, sensualidade, etc., que nem ele explica, né? Continua. Liberto da matéria, o espírito cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. Ele compara os prazeres fugidios e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. Então, pouco lhe importam alguns sofrimentos passageiros, né? É aquilo lá que a gente falou. O espírito desencarnado, né, liberto da matéria, ele perde essa ilusão, né, de querer viver bem, de querer de todo custo a ser feliz nessa encarnação, porque ele sabe que a sua vida é muito mais ampla do que essa encarnação específica, né? Então, esse sofrimento que ele está passando, ele consegue ver uma felicidade, né, que ele consegue entrever, e aí ele não liga tanto para o que ele está sofrendo. Continua. Se a escolha feita no plano espiritual for alterada na encarnação, aquilo que a gente falou, né? No livro dos Espíritos consta, facilitando a dificuldade das provas, ou seja, eu pedi para ser um monte de coisa, de repente eu falo, não vou querer ir para o centro, não vou querer trabalhar, não, não, chega, eu tenho que cuidar da minha família, cuidar de mim mesmo, não vou ficar cuidando da vida dos outros. E aí ele vai abdicando, vai renunciando a compromissos que ele assumiu, né? Então aí ele está alterando a encarnação, facilitando a dificuldade ou removendo a dificuldade das provas sem proveito algum, como um gênero de vida ociosa e inútil. Ao retornar ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido, né? Então,
é tudo a diferença da visão do espírito encarnado e do espírito desencarnado, né? Aí as questões 459 e 400, até 472, que aí nós estamos falando também do Livro dos Espíritos, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, né? Influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e ações. Será que o nosso livre-arbítrio é afetado pelo mundo espiritual, pelos espíritos que nos rodeiam, né? Então, a pergunta é, a questão é, os espíritos influem em nossos pensamentos mais do que supomos, pois frequentemente são eles que nos dirigem. Ou seja, mas então ele está me dirigindo e eu não tenho então livre-arbítrio, eu não tenho nem culpa pelo mal que eu faço e tampouco mérito pelo bem que eu faço, né? É isso a conclusão desse texto? Não há mérito em distinguir nossos pensamentos. Daqui é uma resposta a uma pergunta que fala: nós conseguimos distinguir o que é pensamento nosso e o que é pensamento sugerido pelos espíritos? Aí ele responde: não há mérito nenhum em saber o que é meu, o que é do outro, né? Sugeridos pelos espíritos. O mérito está em decidir pelo melhor pensamento, de acordo com a nossa moral e sempre aplicando a lógica do mestre, não fazendo ao próximo aquilo que não desejais a si mesmo, né? Pouca diferença faz eu saber se o pensamento é sugerido ou é meu mesmo, né? O que importa é eu, diante de todos esses pensamentos meus e deles, eu saiba escolher o que eu vou adotar para a minha vida, né? E aí, continua nesse mesmo capítulo. Só cometeremos o mal se o desejarmos. Só fazemos aquilo a que somos inclinados a fazer, uma vez que a influência dos espíritos ocorre tanto para o bem como para o mal, né? Se não formos responsabilizados pelo mal que cometemos, tampouco teremos direito ao mérito pelo bem realizado. Natural, né? Natural, se a culpa não é minha, né? E isso que eu estou falando é coisa que eu ouvi já no meio espírita. Eu estava tão bem, eu fui na casa de fulana e estava uma vibração tão pesada, agora eu estou nervosa, tô com dor de cabeça, tô com um monte de problema. Ou seja, a culpa é da outra, a culpa é sua que se desequilibrou, né? Você poderia ver que o ambiente naquela outra casa estava perturbado e ao invés de trazer a perturbação para consigo, você poderia levar a luz, né? E iluminar lá e trazer a paz para aquele ambiente que não estava bom. Então, sempre a gente acaba jogando a culpa em terceiros e não é certo isso, né? É, continuando o mesmo capítulo, podemos nos afastar da influência dos espíritos que nos incitam ao mal, quando paramos de pensar no mal e passamos a pensar no bem, no amor e na caridade, né? É importante a gente saber que a gente não para de pensar, né? Desde que a gente conquistou o pensamento contínuo, né, doutor Ivene? A gente não tem como parar de pensar. Então, vamos pensar coisa boa, encher a cabeça com coisa boa para não deixar a sujeira, né? Quando esses espíritos nada conseguem fazer para nos submeter aos seus pensamentos, naturalmente abandonam o nosso campo. Isso é importante também, hein? Porque os espíritos, eles vão nos tentando, vão nos sugerindo, tal, eles querem fazer a gente escorregar, errar, mas à medida que a gente permaneça firme, eles vão desistindo, fica batendo em ferro frio, não vai dar nada, vamos para outro que está mais fácil. Esse aqui está muito complicado, nós estamos perdendo o nosso tempo. Ou seja, quando a gente tem firmeza de propósito, disciplina, higiene mental, né? A gente consegue fazer com que eles desistam, né? Então, é muito simples. E aí tem uma frase que eu acho muito legal,
que é dos índios norte-americanos, né? Que vocês já devem ter visto. Dentro de mim há dois cachorros. Um deles é cruel e mau, o outro é muito bom. Os dois estão sempre brigando. O que ganha a briga é aquele que eu alimento, né? São os pensamentos bons e ruins. No momento que os pensamentos ruins passam pela nossa cabeça, porque eles passam mesmo, e eu não dou alimento para eles, eles vão embora, eles morrem, eles desaparecem. Mas quando eu alimento os pensamentos bons, eles fortalecem, eles prevalecem, né? Continua a falar sobre a influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos. Fazendo o bem e colocando toda a nossa confiança em Deus, repelimos a influência dos espíritos inferiores e destruímos o império que desejam ter sobre nós. Guardemo-nos de executar as sugestões dos espíritos que nos suscitam maus pensamentos, que insuflam a discórdia e nos excitam todas as más paixões, né? E aqui temos agora mais um capítulo, né, do terceiro livro do Livro dos Espíritos, capítulo 1, Lei Divina ou Natural. E tem três, o bem e o mal, questões 629 a 632. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Essa frase aqui eu acho que eu já ouvi falar, viu? Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Também já ouvi falar dessa frase aqui. É, Agora nós vamos falar sobre a lei de igualdade, desigualdade das aptidões. Olha só quantos trechos do Livro dos Espíritos que abordam o tema determinismo e livre-arbítrio. Questões 803 a 824. Deus criou todos os espíritos iguais, e cada um viveu mais ou menos tempo e realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Decorre daí que uns se aperfeiçoam mais rapidamente desenvolvendo aptidões diversas, né? Olha o livre-arbítrio aqui de novo, distinguindo, diferenciando, criando essa desigualdade de aptidões. A mistura de aptidões gera o equilíbrio para que cada um contribua na providência no desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. É assim que cada um tem a sua utilidade. Olha que profundo isso aqui, né? Então a gente pensa, então, quer dizer então que na natureza, se cada um seguir a sua aptidão natural que ele gosta de fazer, vai ter serviço para todo mundo, porque um gosta de teatro, de música, outro de administração, outro de medicina. Então, a gente teria um equilíbrio que nem ele fala, gera o equilíbrio para que cada um contribua na providência. Interessante essa visão também. Além disso, todos os mundos sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. Aqui outra coisa interessante, principalmente no tema que a doutora Ivânia abordou na semana passada, da transição planetária, né? A gente sabe de uma migração enorme de espíritos superiores encarnando aqui na Terra com o propósito de alavancar a, o aperfeiçoamento, o progresso do nosso planeta, tanto intelectual, tecnológico, mas principalmente moral, né? E aqui eu vou começar agora na verdade, eu vou encerrar com um conto de Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, do capítulo do livro Pontos e Contos, o capítulo 41, chamado Tarefa Recusada.
Eu vou começar contando a história e no final, que eu acho que é mais importante, eu vou mostrar o texto. Mas a história basicamente começa da seguinte forma, que tem um mentor espiritual de uma casa, de uma reunião, de um centro espírita, que ele vai aos mentores superiores, né, aos espíritos de comando dos trabalhos, e ele vai lá, o mentor espiritual vai lá na alta hierarquia espiritual lá do trabalho do centro e vai solicitar o desenvolvimento de um novo trabalho. Olha, nós estamos querendo desenvolver, as pessoas estão muito carentes, muita gente pobre no centro, nós temos muita gente que frequenta e muita gente que não tem nem condição de ter um tratamento de cura, de medicamento, medicação. Então, a gente quer propor e implantar um novo trabalho de cura no centro espírita, né? E aí, o que, que o senhor acha, né? O senhor lá, o espírito superior. Ele fica, olha, o espírito pensa e responde assim, olha, esse trabalho, ele requer uma participação intensa, muito forte, muito disciplinada dos encarnados, né? Nós temos uma estrutura forte para dar um acompanhamento espiritual, mas vocês precisam ter também. Vocês, por acaso, têm gente para trabalhar nessa seara? Isso é importante. Ai, nossa, nós temos muita gente, nosso centro é frequentado por muitas pessoas, centenas de pessoas, nós temos aqui, e todos estão prontos para o trabalho, com certeza vai ser um sucesso esse trabalho. Esse mentor superior, ele fala assim, olha, então volta lá para o plano, né, para o trabalho espiritual, e eu vou pedir para dois ajudantes, né, meu, acompanhá-lo lá na Terra para vocês verem, analisar a disponibilidade dos encarnados. Aí eles vão lá para uma reunião mediúnica que estava acontecendo, são recebidos lá, né, e tá lá tanto o espírito que é o mentor que foi pedir ajuda, como esses dois ajudantes que foram designados para ajudar. Aí eles começam a observar e a reunião já está acabando, e no final o mentor espiritual inspira o dirigente material, o encarnado que estava dirigindo a reunião, o doutrinador. Quando acaba a reunião, inspirado, esse doutrinador fala: ai, gente, eu estou achando tão importante a gente começar um trabalho. Tem tanta gente carente aqui no nosso grupo, precisando de ajuda. E se a gente fizesse um trabalho de cura, seria muito importante isso. O que, que vocês acham, né? Alguém gostaria de participar? Nós temos tantos trabalhadores aqui, gostariam? Aí aquele silêncio, né? Ninguém responde. Daí ele repete, reforça, e como ninguém responde, ele começa a perguntar individualmente para cada uma das pessoas. E aí começa o nosso texto lido. Sondando o ânimo, interrogou individualmente: o que me diz, dona Joaquina? Ora, quem sou eu? Não presto para coisa alguma. Qual sua opinião, senhor Tavares? Sou um miserável, indigno e nem mereço a atenção da pergunta. Como interpreta o plano de serviço, senhor Ferreira? Sou um desgraçado pecador, não tenho qualidades para isso. E a senhora, dona Bonifácia? Não posso, sou o ré do meu passado, com misérias intermináveis. Senhor Antônio, o que me fala do projeto exposto? Sou imperfeito e criminoso, indigno de assistir em nome de Jesus. Ninguém aceitou a incumbência espiritual, uns ocupados com o trabalho ou com a família, e a maioria dizia-se miserável. Ninguém possuía alguns minutos por dia, nem um pouco de bondade para um serviço proposto. Todos se diziam preocupados ou indignos. O doutrinador encerrou o assunto, prometendo voltar ao caso depois.
Na esfera invisível, o quadro comovente enquanto Abel e Jonas, né? Abel e Jonas são aqueles dois ajudantes que foram designados a acompanhar Atanásio, que era o mentor espiritual. Abel e Jonas sorriam, Atanásio tentava dissimular as lágrimas. Como vemos, disse Abel, a casa ainda não está disposta para a tarefa. Todos os componentes se declaram ocupados, miseráveis, imperfeitos ou criminosos. Sim, disse Atanásio, meus companheiros por vezes são demasiadamente humildes. E aqui eu vou grifar esse humildes aqui. Olha o que ele responde depois. Não sofra, Atanásio, mas também não fuja à realidade dos fatos. Eles são fracos, não humildes. Onde está a humildade se há disposição para servir fielmente a Jesus? O verdadeiro humilde, embora conheça a insuficiência própria, declara-se escravo da vontade do Senhor, para atender-lhe aos sublimes desígnios, seja onde for. E aqui a gente termina a nossa apresentação, né? Eu achei interessante esse caso para a gente falar sobre livre-arbítrio, porque muitas vezes não, sempre que alguém nos convida para um trabalho, não tem nada de acaso, não tem nada de. Sempre é um compromisso que a gente assumiu e a gente deliberadamente renega, né? E nesse caso, infelizmente, o que a gente vê muito nas casas espíritas, não só nas casas espíritas, mas em todo lugar onde tem interesse da sociedade num trabalho para o bem, né? Que é normalmente, certamente, um compromisso assumido por nós. Com isso, eu encerro a minha parte e vou deixar agora à disposição dos nossos participantes, né? Quem gostaria de comentar? Quer falar alguma coisa, Rosane? Oi, João. Nossa, belíssima palestra, belíssima aula, belíssimas colocações. Todas colocações bem reflexivas. Eu notei aqui, como você, assim, dissertava, eu falava assim com meu pensamento, nós somos juízes e escravos ao mesmo tempo de tudo isso, né, que a gente traz da bagagem da nossa reencarnação, porque nossa conduta, o nosso livre-arbítrio, o nosso determinismo, então nós somos, eu pensando, né, não sei se eu estou correta a pensar, que nós somos juízes e escravos de todo esse pensamento, né? E aí eu fiquei assim anotando, né, que por esse motivo que as nossas escolhas, das nossas ações implicam no nosso futuro, né? O futuro, tanto nessa vida presente, como também no nosso retorno da pátria espiritual, porque através daquilo que nós fazemos aqui é que nós temos de bagagem para o lado de lá. E a doutrina ela concilia essas duas ideias, né? Da reencarnação, onde o espírito pode reparar os seus erros através do nosso comportamento, da nossa moral, das nossas atitudes, conforme você foi colocando na sua palestra inteira, né? Que o ponto principal, a diferença, quer dizer, elas são diferentes, determinismo e livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo, uma, né? Ela está se conciliando também com a outra, porque eu pelo menos pensei assim, que o determinismo e o livre-arbítrio, eles conciliam, eles se complementam, no caso, a palavra que eu acho que é mais certa, né? O livre-arbítrio nos permite as escolhas do caminho que queremos. E o determinismo mostra as tendências, os desafios que nós precisamos superar para poder ter esse livre-arbítrio. Então, eu fiquei pensando justamente nisso, que nós somos os juízes escravos da nossa vida, do que determinamos, do que nós aprendemos, das bagagens que nós vamos levar de volta quando reencarnarmos. E, e essa tua a exposição foi muito legal, muito boa. E hoje, quando eu estava ouvindo também a
lá da Kardec Rádio, que eu todo dia acompanho com a Vanessa, ela estava falando justamente dessa última exposição que você fez, da questão fraterna, da questão do que pode, da questão que muitas pessoas às vezes não estão na sua disciplina, né? Aberta para ajudar, aberta para fazer a sua parte, né? Um está com compromisso, o outro não pode, cada um é, sai um pouco e a gente tem que sair da nossa casinha, vamos dizer assim. Nós temos que colocar todo aprendizado, colocar disponibilidade para o outro, para o trabalho na casa espírita, para o trabalho em campanhas fraternas, para o trabalho dentro da família, para o trabalho social. Esse aprendizado tem que ser duradouro, esse aprendizado tem que ser sempre, a gente não pode se ocultar nisso, né? Então, foi muito bom, obrigada, né, pela explanação de hoje. Parabéns pela aula. Obrigado, Rosane. Vitor? Olá, boa noite. Bom, obrigado ao João, né, pelo estudo, por ser um fruto do seu trabalho. Muito bom, né? Além de estudar o livro dos Espíritos, ler, né, as perguntas, respostas, isso é muito importante. Então, foi muito bacana a forma, né, como foi feita. Eu já comecei achando interessante lá no começo, quando você colocou aquela questão, né, você domina as palavras, né, que ele começa falando, você domina as palavras, mas depois que você falou, já não tem mais, já foi falado. Né? Então, eu entendi da seguinte forma: você domina as palavras, ou seja, nós temos liberdade ou não de fazer algo, mas uma vez feito, né, nós temos que lidar com as consequências. E depois, no texto do Livro dos Espíritos, eu acho interessante que eles vão responder que fatalidade não existe, só que eles colocam senão, né, no sentido de exceto. Fatalidade não existe, exceto, né, sob uma determinada condição. Ou seja, a fatalidade ela existe, mas sobre aquilo que voluntariamente nós escolhemos. Né? Quando nós tomamos uma atitude, nós temos, digamos assim, estamos sujeitos às consequências. Então, se a gente sobe no telhado para arrumar o telhado e depois quer descer do telhado sem a escada, a gente pode machucar o pé, o tornozelo, o joelho. Então, a fatalidade ela existe sobre aquilo que nós escolhemos. E a doutrina espírita não vai proibir nada, mas vai mostrar para nós, né, a importância de fazer boas escolhas, né? E aí depois você retrata pela questão da liberdade, né, e outros temas do Livro dos Espíritos, que de fato, né, está totalmente relacionado com livre-arbítrio e determinismo. Então, a gente vive numa sociedade em que o meio externo exerce sobre nós uma pressão, né? Às vezes nós tomamos até atitudes, né, vamos dizer assim, ou participamos de certas convenções sociais sem querer, né, sem estar com vontade, vamos dizer assim, mas nós participamos. Então, o meio externo, a sociedade, o meio externo, ele pressiona nós, né? Ao mesmo tempo, as nossas potencialidades espirituais, elas tendem a se projetar, né? Então, fica aquela briga, nossas potencialidades e o meio externo nos pressionando. Claro, né, vai vencer o mais espiritualizado. Então a pessoa começa uma atividade no centro espírita, vamos falar assim, porque aqui é o nosso ambiente. Passa pouco tempo, a pessoa some, desiste, desanima, etc, etc, etc. Arranja uma outra atividade para aquele dia, para aquele horário. Né? Então ela estava no trabalho, mas, né, a questão das influências e da pressão externa sobrepujou as potencialidades espirituais. Todos nós sofremos, né, essa influência, essa pressão. Mas precisamos ter coragem, força de vontade para poder, né, empenhar naquilo que nós queremos. Então, a todo momento a gente recebe, né, esses convites do mundo para não seguir aquele caminho e seguir este. E a questão do Humberto de Campos, né, essa parábola, né, essa história do Humberto de Campos, ele retrata isso também. Então, todo mundo é convidado e poucos, né, poucos aceitam. E tem uma outra história de Humberto de Campos que não era nem o doutrinador que fala com as pessoas, era o próprio espírito. Não sei se vocês lembram dessa história. Tem uma do Humberto de Campos que o mentor na sessão mediúnica, né, fala da importância da criação de um trabalho
pede para que as pessoas se manifestem ali na sessão mediúnica e todo mundo fica quieto. E o mentor fala, né? O mentor agradece, se despede e vai embora. É bem parecido, me lembrou essa história, né, que você contou. Então, a nossa liberdade, ela está, né, relacionada também com o direito ao próximo. Então, podemos fazer tudo aquilo, né, que nós quisermos, não somos robôs, mas vamos ter que lidar com as consequências, tá? Com certeza. E aquele exemplo do GPS, ele é muito interessante, né? Ele retrata bem a nossa vida. A toda hora a nossa rota ela é recalculada, né? Isso aí ele retrata bem. E tem um outro exemplo também que eu sempre penso, que é o exemplo da cirurgia. Não sei se eu já comentei com vocês, devo ter comentado, mas, por exemplo, o camarada vai operar o médico vai operar o pé do camarada. Chega lá no momento, ele vê que o camarada tem um probleminha no coração, né? Ou seja, ele estudou o pé do cara, ele fez todos os exames, ele está por dentro do pé do sujeito. A equipe do cara, os instrumentistas, tudo especializado em pé. Aí vai chegar aquele momento ali, ele viu um probleminha no coração, ele é médico. Ele pode operar o coração? Pode. Ele está preparado? Não. Ele vai ter suporte? Também não vai ter. Então ele vai ter que, né, ele vai ficar ali não na sorte, mas ele pode se empenhar naquela tarefa e pode ser que ele não tenha êxito, porque ele não está preparado, as pessoas com ele não estão preparadas. Eu dou esse exemplo por quê? Porque na nossa vida a gente já tem uma pré-programação, como nós sabemos. E é importante a gente identificar essa pré-programação. Eu falo isso por mim, porque tudo aquilo que eu fui seguindo naturalmente, deixando acontecer na minha vida naturalmente, eu tive muita assistência nas dificuldades. E agora eu percebo que aquilo que não estava na minha programação, eu não tive muita assistência e rapidamente isso saiu da minha vida. Então, isso é uma observação que eu faço muito, em tudo, no trabalho, relacionamento. Se você está, eu identifico dessa forma, eu estou cumprindo a minha aquilo que estava pré-planejado. Como que eu identifico que eu estou cumprindo o meu pré-planejamento? Pela assistência que eu tenho, né? Eu sinto também que a assistência tem, ou seja, né, é o caso do médico que foi operar o pé, mas né, e teve a chance de operar o coração. E eu sinto também, quando eu estou indo para outro caminho, eu já sinto que a assistência não é tanto, eu já sinto que eu não devo trilhar aquele caminho. Então, essa sensibilidade para a nossa existência é muito importante. Porque nós somos livres, não somos robôs. Mas, claro, né, todo mundo quer aproveitar ao máximo a existência. E é importante a gente identificar, sim, aquelas experiências que nós lá estamos, que lá estudamos, que lá estamos programados. Mas, claro, somos livres, tendo o nosso livre-arbítrio para fazer tudo aquilo que nós quisermos. Mas é isso, pessoal. É um tema muito legal, muito bacana. Gostei bastante, viu? Boa noite. Obrigado, Vitor. Doutor Ivênia? Oi, João. Olha, o João expôs muito bem o tema, né? De maneira clara, foi super objetivo. E à medida que o João ia falando, a gente vai lembrando de várias coisas, né? Por exemplo, o João falou do livre-arbítrio dos animais em relação ao nosso livre-arbítrio, que já cai em questões morais, né? Porque no livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os animais têm livre-arbítrio. Os Espíritos respondem sim. Só que o livre-arbítrio deles é relacionado à sua vida material, às necessidades da sobrevivência, da reprodução da espécie. Agora, no ser humano, no estágio que nós estamos, nós temos o nosso livre-arbítrio estendido para questões morais, né? Por exemplo, a decisão de um aborto intencional, a decisão de uma eutanásia, a decisão de agir corretamente com o próximo, são questões morais, né, que são, inclusive, podem ser muito graves. Mas essa questão do respeito ao livre-arbítrio, eu acho que o exemplo máximo está no livro Há 2000 anos, né? Quando o senador Públio Lentulus vai ao encontro de Jesus, porque a filha dele, a Flávia, está ficando doente, ela está ficando com hanseníase e também está perdendo a visão. E ela pede ao pai que ela gostaria que o Nazareno, que é Jesus, né? Porque ela ouve através da mãe, da Lívia e da Ana, que é a serviçal, elas duas elas vão ouvir as pregações de Jesus nas catacumbas, né?
Então, o senador fica nessa saia justa e ele, para atender a filha, ele vai encontrar Jesus na calada da noite, como fez Nicodemos, né? Para não ser visto pelas pessoas na presença daquele nazareno, né? Que era o indivíduo assim que o senador desprezava. Então Jesus fala para ele: que bom que você veio ao meu encontro, melhor teria sido se fosse a luz do dia. E Jesus propõe a ele que ele siga as lições de Jesus, né? As lições de Deus, a lei de Deus, e ele fica se lembrando daqueles rituais, daqueles cerimoniais do cargo dele de senador. Então ele balança a cabeça, ele fala que ele não quer mudar de situação. Imagina que oportunidade que ele perdeu, né? Mas Jesus, respeitando o livre-arbítrio dele, diz assim: está no teu querer aceitar o meu convite agora ou daqui a milênios. Você imagina Jesus com a autoridade moral que ele tinha? Ele poderia ter insistido com o senador e falou: olha, não é melhor você coisa, porque veja bem, não, ele não falou nada. O senador disse que não, ele respeitou, ele falou: ah, está no teu querer aceitar o meu convite agora ou daqui a milênios. E ele aceitou depois de 2 milênios, né? Depois de 2000 anos. Então, essa coisa do livre-arbítrio ela é fantástica mesmo. Nós somos livres, né? O Chico sempre falou. Nós somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Muito bonito esse tema, João. Gostei muito, viu? Parabéns. Obrigado, doutor Ibênia. E aí, Virgílio? Abre o microfone. À medida que o João foi expondo, porque o Livro dos Espíritos é um verdadeiro manancial de conhecimento sobre muitos assuntos. E a questão do livre-arbítrio permeia vários capítulos do Livro dos Espíritos. Então, à medida que o João foi discorrendo, eu fui me lembrando, desculpa, daqueles capítulos que me chamou a atenção ao longo da minha vida. E eu me lembrei de um, eu até separei aqui, talvez o João tenha até feito colocação sobre ele, mas quando Kardec fala sobre o esquecimento do passado, e aí no final desse item tem uma parte em negrito, e Allan Kardec ele dá uma explicação, ele faz uma síntese de todo aquele assunto que foi apresentado pelos espíritos, e uma frase me marcou muito. E eu me lembro o momento em que eu li essa frase, já tem muito tempo isso, me marcou. Nunca mais eu esqueci. Allan Kardec ele fala assim, que o espírito ele sempre goza do livre-arbítrio, mas que, em virtude dessa liberdade, é no estado de espírito, ou seja, quando nós estamos no plano espiritual, é que nós temos melhores possibilidades de efetivamente exercer o nosso livre-arbítrio. É aquele momento em que nós somos mais senhores e temos uma condição mais ampla de efetivamente decidir. E quando nós encarnamos, nós já temos decisões sobre determinados aspectos da nossa vida que utilizamos o livre-arbítrio para poder defini-los e na condição de encarnados nós ainda podemos deliberar se nós vamos efetivamente fazer aquilo que planejamos ou não. Então, eu vejo que em vários aspectos da minha vida eu cheguei a me questionar durante aquele período que a gente está aprendendo ainda, né? Eu lembro que eu me questionava, eu me perguntava, mas e se eu não quero? E se eu não quero, né? Será que eu sou obrigado? Aí o dia que eu li essa frase de Kardec, aí realmente nós entendemos, né? Nós temos aquele momento em que nos é facultada a escolha, mas a partir do momento que nós escolhemos,
nós temos uma outra fase, que é a fase de operacionalização daquilo que efetivamente foi escolhido. E um exemplo disso é o do Chico, é até cômico, uma das biografias dele, feita por Marcel Sotomayor, porque Emmanuel sempre propunha um lote de 30 livros. E quando ele estava acabando os primeiros 30 livros, ele não via a hora de acabar, porque foi tanta dificuldade que ele encontrou que ele não tinha dúvida de que ainda bem que estava terminando os 30. Então, quando o Emmanuel vem e propõe mais 30, ele ficou muito, talvez até irritado. Aí ele pergunta para Emmanuel, mas eu não tenho livre-arbítrio? Emmanuel fala, você tem livre-arbítrio. Eu posso não querer. Emmanuel fala, perfeitamente. Você pode não querer. Só que tem um pequeno detalhe, se você não aceitar, não existe razão para você continuar no mundo. Aí nós sabemos o resultado disso, né? Então, até ele mesmo questionou os guias, né? Mas eu não tenho livre-arbítrio, por que que eu tenho que aceitar, né? Se me é tão difícil e tantas dificuldades eu tenho por conta desse trabalho. Então, é isso, né? A partir desse momento em que eu li esse texto de Kardec, aí eu comecei, é como se abrisse assim, né? Uma porta e aquilo realmente passasse a fazer sentido. Então é isso. Estamos na condição de encarnados, executando planos e projetos que, num determinado momento da nossa história, deliberadamente, por termos maiores possibilidades sobre nós próprios, escolhemos um conhecimento de causa, com isenção, com uma visão mais ampla do passado e do futuro. Então, o conhecimento desse detalhe, para mim, é fundamental, né? Então, é isso aí, João. Muito bom todo esse trabalho. Muito bom, gente. Então, obrigado a todos. Vamos encerrar nosso estudo dessa noite. Só um comentário que eu queria falar, Virgílio. É, vocês acreditam que eu tinha uma apresentação muito maior do que essa? Quando só baseado no Livro dos Espíritos. Eu achei muito mais coisa que fala sobre o livre-arbítrio, mas eu falei, não, não, vou dar uma enxugada que vai ficar muito grande. Ou seja, que nem você falou, tem muita coisa no Livro dos É, Espíritos, né? e por que que tem muita coisa, João? Porque Allan Kardec, ele se empolgava com o saber, com o conhecimento. À medida que ele ia conhecendo, que era revelado a ele, ele se empolgava. Ele se empolgava e ele avançava. Então a gente vê que o Livro dos Espíritos representa, acima de tudo, Sim, essa grande motivação dele diante do conhecimento espírita. Tanto que lá em Obras Póstumas ele vai dizer, né, que ele encontrou no Espiritismo aquilo que a vida toda ele havia procurado. Então ele era muito otimista e ele era muito positivo e ele avançava muito, porque ele se entusiasmava com aquilo que ele ia descobrindo, né, para sim, si próprio, o conhecimento dele. verdade. Alguém gostaria de fazer a prece final? Quem fez a inicial foi a Rosane. Eu faço, João. Você faz? Então tá bom. Faço. Então, vamos lá, pessoal. Encerrando mais um trabalho nosso, né? Trabalho de estudo do Evangelho. Embora tenhamos estudado o Livro dos Espíritos, né? Estudamos sim também o Evangelho de Jesus. Agradecer então por essa noite, pela oportunidade que nós temos do estudo dessa casa espírita que nos abre as suas portas, para que possamos investir no futuro do nosso espírito e também no futuro do mundo. Porque nós, pessoas mais conscientes, temos mais possibilidades de contribuir para um mundo mais feliz. Agradecemos a Jesus, pedimos que a sua luz nos envolva, que o Mestre nos encoraje para que possamos vencer a nós mesmos e, com isso, levarmos com muita seriedade
tudo aquilo que nós nos propusermos a executar enquanto estávamos no plano espiritual. Possamos ter coragem, fé, vontade para vencer as nossas dificuldades e, com isso, conseguirmos contribuir para que a doutrina espírita atinja seu objetivo no mundo, que é da reforma moral, melhoria moral da nossa humanidade. Possamos ter uma semana que se inicia agora de muito estudo, muito trabalho, e que Jesus abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja.